Eu espero que a gente consiga aproveitar bem esse tempo, tá? E não vamos mais perder tempo, vamos resolver a questão. Questão para o auditor de Pernambuco, tá? Indústria paulista remeteu ao revendedor pernambucano produto de sua fabricação, sujeito à substituição tributária das operações subsequentes, na unidade federativa de destino. A mercadoria é de o valor da mercadoria é de R$15.000, além do imposto do IPI, né, de R$3.000, totalizando R$18.000. Considerando que existe acordo de substituição tributária, a gente conversou sobre isso, né? A substituição tributária interestadual depende de acordo. A alíquota interna da mercadoria em São Paulo é 18%, em Pernambuco é 17%, e que a margem de valor agregado aplicável de acordo com a legislação é 60%, que as duas empresas pertencem ao regime normal de apuração. Qual o valor do ICMS a ser remetido pelo destinatário? Tá? Gente, a gente viu que tem ali aquelas para substituição tributária para frente, né? Aquelas situações do preço fixado, do preço sugerido e do preço calculado pelo preço médio ponderado. E na falta deles a gente tem o cálculo pela margem de valor agregado, né? A FCC, ela gosta de fazer a metodologia da margem de valor agregado, então a gente vai fazer essa conta, tá? Pessoal, ela é uma operação, antes de mais nada, a gente tem que identificar o quê? Ela é uma operação interestadual, de São Paulo a Pernambuco. Gente, a alíquota interestadual de rico para pobre, 7%, né? Então, como que a gente vai pensar na substituição tributária? O remetente vai calcular a operação própria dele, né? E vai reter a operação que vai chegar lá no consumidor final. Foi aquele mapa que a gente tinha feito aqui, né? Então, tudo que o consumidor final tem que pagar, ele vai incluir na base de cálculo da substituição. Então, se tiver IPI, ele vai pagar IPI. Se tiver frete, ele vai incluir o frete e vai incluir a margem de valor agregado, que essa margem de valor agregado, ela inclui inclusive o lucro, né? Então, vamos lá. A margem própria a base própria, a operação própria dele, né? Ele falou aqui, é R$15.000. Professor, entre IPI, não, é a operação própria dele, não entre IPI. Tá? Qual é que eu vou usar na operação própria, professor? 7%, porque ela é a operação própria, né? E ela é uma interestadual, São Paulo, Pernambuco. 1.050. Gente, depois a gente faz com calma, a gente para o vídeo, resolve a questão e vem ver a correção, né? Tá, professor, e a parte que ele vai calcular como substituição? Então aqui ele vai pensar exatamente em tudo que o consumidor final pagaria, tá? Então ele vai ter a operação das mercadorias próprias e nesse caso ele vai incluir o IPI, tá? Por quê? Porque o consumidor final paga o IPI. Quando que não paga o IPI, gente? A gente já sabe, né? Comercialização e industrialização entre contribuintes, né? E fato gerador de ambos os impostos. Pessoal, ele falou que aqui que a margem agregada, a MVA, ela é de 60%. Professor, como é que eu faço essa conta? Né? A gente pode fazer de duas maneiras. Na hora da prova a gente tem que ver mais ou menos o número, né? Como a gente sabe aqui que vai dar 18.000, essa base, a gente vai ter que multiplicar por 6, é uma conta assim um pouco mais difícil. A gente faz primeiro o 60% e depois a gente soma ao 18.000, né? Ou a gente multiplica por 1,6, que for mais fácil. Tá, professor, por que 1,6? Porque 60% equivale a 0,6, tá? E o 1 já é o 18, né? Então, ele só vai agregar o 0,6. A gente vai aplicar o 1, esse que é o valor agregado, tá? Esse valor aqui vai dar 28.800. Gente, esse valor aqui seria o valor que chega para o consumidor final. Tá. Qual que a gente vai usar nessa operação? A gente já sabe, né? A gente leu no regulamento, no anexo 3, vai ser
a alíquota interna. De qual estado, gente? De São Paulo ou de Pernambuco? Gente, a gente tem que pensar como o consumidor final. Então, onde é que está o consumidor final? Está em Pernambuco, né? A gente vai usar a alíquota de Pernambuco. Ele falou aqui no exercício, a alíquota interna da mercadoria é 18% para São Paulo e 17% em Pernambuco, né? A gente vai usar a alíquota de Pernambuco. Então, olha como ele pode... O examinador brinca, né? Ele dá várias opções aqui para a gente, ele brinca com as alternativas para a gente... Qualquer alíquota que a gente errar aqui, a gente vai ter um resultado no gabarito, tá? Então, é muito importante, primeira coisa, identificar a operação de origem, qual a alíquota que a gente vai usar, a margem de valor agregado, aí pensar na operação própria como sendo o vendedor e na operação do consumidor, tá? A gente não pode se apegar, porque eu vi no material que tem uma fórmula, que é isso. Não, gente, a gente tem que interpretar a operação, a gente não pode se apegar à fórmula, tá bom? A fórmula é assim, a gente soma tudo, a gente aplica o valor agregado, a gente aplica a alíquota interna. E assim, a gente tem que fazer a prova assim, verticalmente, tá? Então, nesse caso aqui, o valor final seria 4.896. Meu professor, fiz essa conta aqui, demorei 6 minutos. Gente, qual é que é a alternativa A? Qual é que é a 4896, beleza, acertei. Passo para a próxima. Entendeu? Aqui que é a pegadinha, gente. A gente chegou na operação final, a gente sabe a operação própria. O que a gente vai reter, gente, é a diferença. É a diferença entre os dois. Então, o ICMS, né, retido, ele vai ser a diferença, ele vai ser 4.896 menos o 1.050. Tá? Vai ser 3.846. Tá bom? Então aqui é o ICMS próprio. Aqui é o ICMS ST. E esse aqui é o ICMS retido. Então ele perguntou aqui o quê? O valor a ser retido. Então olha só como é que a banca faz a pegadinha, né? A gente fez a conta aqui, está cansado ou está com pressa, acertou o valor final, na operação final, a alternativa A é logo isso aqui, tá? A gente tem que fazer a retenção, né? Então essa aqui, a resposta é a letra B, né? 3846. É uma baita sacanagem, né? A gente viu que aquela era a prova de Pernambuco, né? Auditor de Pernambuco, auditor do Piauí. FCC, a questão é igualzinho, tá? E como é que a gente calcula? A gente calcula da mesma maneira, tá? A gente calcula exatamente igual. Professor, por que fazer questão repetida? Gente, essa questão aqui de calcular com mais valor agregado, ela está em todas as provas de fiscal. Ela está em todas, então a gente tem que saber fazer, tem que ser uma coisa automatizada. Tem que ser uma coisa que a gente já sabe todos os passos até a resolução da questão. A gente não pode perder tempo para pensar como que eu resolvo isso aqui. Tem que ser uma coisa automatizada, tá bom? Então ele fala lá que o comerciante franco do Piauí adquiriu para revenda a mercadoria sujeita à substituição tributária, né, das operações subsequentes, progressiva, remetida pela indústria que fica no Piauí. O valor das operações foi de R$30 mil. O fabricante incluiu o IPI de 6 mil, totalizando 36 mil. A mercadoria é sujeita a uma alíquota interna de 25%. E o comerciante declarou no pedido de compra que irá revender a totalidade dessa mercadoria para o supermercado varejista. Gente, o valor do ICMS que deverá ser retido na fonte pela indústria, supondo uma MVA de 35%, é receita de bolo, gente, é uma operação interna interestadual. O mercado está no Piauí, a indústria está no Piauí, né? É uma operação interna. Gente, a gente vai usar qual alíquota então? 25% nas duas operações, né? Primeira coisa, ele quer saber que a indústria, né? A indústria vai fazer a operação dela própria. Como é que ela faz? R$30 mil. Gente, ela inclui o IPI na operação própria? Não, né? Eu não vou repetir. Tá, eu vou repetir. Gente, o IPI, ele não entra na base de cálculo. Operação entre contribuintes, fato gerador de ambos os impostos, industrialização e comercialização.
já fez vários exercícios sobre isso, né? Mas a gente às vezes decora a literalidade e na hora da aplicação a gente não lembra, a aplicação é essa. Ele está circulando, né? Uma indústria para o comércio, então ele é um fato gerador de ambos os impostos, né? E além disso é a operação entre contribuintes, então ele não pode incluir IPI na base de cálculo. Vezes 25%. Então essa aqui é a operação própria, o ICMS próprio dele, 7.500, tá? E do substituto, 30 mil. Aí eu incluo o IPI. Gente, a gente vai pensar sempre como contribuinte, né? Como consumidor, aliás. O consumidor paga tudo que for incluído. Ele paga tudo que for incluído. Então a base dele é 36 mil. Tá? 36 mil. Professor, então eu aplico o ICMS sobre 36 mil? Não, né, gente? Achou a operação, o valor da operação no consumidor, a gente tem que incluir o quê? A MVA. Sempre que a gente for ler o enunciado, a gente já lê a MVA, a gente já escreve na prova assim, ó. Para a gente não esquecer de incluir a MVA, tá? Porque se a gente esquecer de incluir, a gente vai ter uma questão que vai ter esquecido de incluir. A gente vai assinar errado. Tá, tu vê que isso aqui é uma conta complicada de fazer na prova, né? Mas a gente tem que fazer. Quando a gente pega uma questão assim, a gente deixa para o final, né? Faz o resto, deixa para o final, para não... às vezes começa a errar a multiplicação, começa a errar a simplificação e aí fica nervoso pro resto da prova. Então a gente deixa para o final, tá? Porque vai ter uma questão assim. E eu acho que vai ter uma questão muito mais difícil que essa aqui. Essa aqui é uma questão básica, tá? Esse valor aqui seria o valor final, né? 36 mil, dá 48.600. Gente, uma multiplicação difícil, a gente faz 0,35 e depois a gente soma, né? A gente vai aplicar qual alíquota aqui, gente? Sempre a alíquota interna de onde for ocorrer o consumo. Tá bom? Nesse caso coincidiu, né? 12.150. Pessoal, qual é que é a alternativa B? 12.150. A pessoa faz com pressa, o que ela faz? Já marca direto, né? Aqui é o ICMS ST. A pessoa acha o 12,50 no gabarito, fica até feliz, né? Então aqui está a pegadinha. A gente tem que sempre fazer a diferença, né? Então o ICMS retido vai ser um menos o outro, tá? 12.150, 7.500. 0,5, 6, 4.650, né? A letra C, tá, gente? Então vê que acaba ficando até automatizado, né? A gente vai descobrir qual é o tipo de operação, se ela é interestadual, se ela é interna. A gente vai ver a margem de valor agregado. A gente vai fazer a operação interna, a operação própria, sem incluir fretes, sem incluir o IPI, né? A gente vai calcular o ICMS próprio. A gente vai chegar na substituição tributária, o valor final a gente vai incluir o IPI, a gente vai aplicar a margem de valor agregado, vai achar o valor do ICMS de substituição tributária. A gente nunca pode esquecer essa última etapa aqui, ó. Aqui é a pegadinha, tá, gente? Aqui todo mundo erra. A gente esqueceu de diminuir um do outro. Sempre vai ter uma alternativa com esse resultado aqui, tá bom? Que a pessoa ou não sabe ou cai na pegadinha, né? Um dos dois. No nosso caso aqui, a gente vai cair na pegadinha. A gente sabe fazer. O que é a próxima questão? A gente é a mesma coisa, né? A gente vai fazer mais duas assim, tá bom? Para quando vocês acharem que tá fácil, aí eu vou mostrar uma questão difícil, tá bom? 116. Determinada mercadoria sujeita à alíquota interna de 25%. Então a gente já escreve aqui, né? Interna, 25%. A gente sabe que a gente vai utilizar, né? Está enquadrada no regime de substituição tributária de operações subsequentes ao Estado de Pernambuco. Ao vender tal mercadoria para comerciante e vendedor, ambos localizados no mesmo estado, então a gente sabe que é uma operação interna, né? Considere que o valor da mercadoria é 25 mil, o valor do IPI 2.500
e que o valor total da nota ali é 27.500. A margem de valor agregado é 60%, então a gente já sabe que a MVA é 60%, a gente já vai escrever na prova. Tá? A venda foi efetuada na cláusula FOB, e o destinatário foi retirar a mercadoria com seu veículo, havendo um custo de R$200 no combustível. Gente, voltando à primeira aula, né? Diferença CIF, diferença FOB. Gente, se é o CIF, o frete, ele é por conta do remetente, né? Então vai entrar na base de cálculo do ICMS. Agora, se é free on board, se é FOB, o destinatário de alguma maneira ele pega uma Kombi emprestada, vai lá e busca. Ou ele contrata lá o seu Zé dos Fretes vai lá e busca. Então esse valor do frete não vai entrar na operação. Tá? Aí aqui ele colocou o valor do frete para quê? Para confundir, né? A pessoa que não sabe a diferença vai colocar o 200 ali no frete. Gente, o frete só entra na base de cálculo quando for feito por conta e ordem do remetente da mercadoria. Tá? Então vamos lá, qual foi o valor da mercadoria? Foi 25 mil. Gente, primeira coisa, operação própria, né? Isso aqui tem que ser automático, tá? É operação interna, né? 25%. Gente, 25% a gente divide por 4, né? Para ganhar rapidez na prova, a gente divide por 4, tá? 6.250. Agora eu vou calcular o ST, né? Valor lá do consumidor final. Ele vai ter o 25 mil, ele vai pagar o IPI, vai, né? Consumidor final, 27.500. Agora, professora, eu boto 25% aqui? Não, gente. Eu vou botar a margem de valor agregada. Né? Eu vou fazer 1,6. Professor, não sei fazer 1,6. Faz 60% e soma ao 27.500. Tá? A gente tem que ganhar tempo na prova. Gente, a alíquota agora é a interna, né? Consumidor final, onde tiver o consumo. Pessoal, é só dividir por 4, né? Não precisa nem fazer conta. Professor, não sei por que 25% é só dividir por 4. Tá, então faz 25%. Tá bom? A gente não adianta ficar filosofando aqui. Mas em 100% a gente tem 4 partes iguais de 25. E se fosse 50%, professor, divide por 2, né? Professor, tá, cheguei no 11 mil. Aí aqui a questão até foi camarada, ela não colocou 11 mil as alternativas, né? Ela poderia ter colocado 11 mil ali para confundir, ela não colocou, então a gente sabe que está faltando alguma coisa. Aí a gente faz a retenção. O retido vai ser a diferença entre os dois, né? Vai ser 11.062,50. Isso aqui vai dar 4.750, gente. É a letra B, tá bom? 116 é a letra B. Pois, né, quem está ali na área do aluno, pausa o vídeo, tenta fazer com calma, dá um print na resolução, tá bom, gente? A nossa lista ali de 130 exercícios de ICMS, a gente vai resolver todos, tá? Se ficar algum pendente, eu vou fazer uma aula extra sobre isso ou vou incluir na próxima aula, tá? Não vai ficar nada sem resolução. Para quando chegar for estudar por conta e não conseguir achar a resposta, a gente voltar no vídeo e achar a resolução, né? Achar o erro de cada questão. Pessoal, a gente viu aqui, né? Ficou automatizado, né? Chegou a ficar até fácil. Gente, isso aqui vai cair na nossa prova para Santa Catarina. O físico mais disputado do país? Não, né? Não vai cair pra gente. O que vai cair pra gente é isso aqui. Tá? É isso aqui. É o tipo de questão que já dá aquele desespero na hora da prova. O que eu faço agora, professor? Primeira coisa, essa aqui vai ser a última questão que a gente vai resolver na prova. Tá bom? Se tiver que deixar uma em branco, que seja essa aqui. Porque essa aqui vai demorar muito tempo para resolver na prova. Principalmente porque eles sacaneiam e colocam tudo embolado, tudo misturado, vários percentuais, para a gente não já se perder, inclusive na coleta das informações, né? Vamos ler com calma e tentar ir colhendo elementos, tá? Vamos lá.
E isso aqui é uma prova para técnico, né? Não foi nem para auditor. Suponha que as operações com prestações com determinadas mercadorias estejam sujeitas ao imposto na entrada interestadual, em determinado estado da região Nordeste. Então, a primeira coisa que a gente tem que botar é que é Nordeste. Meu professor não colocou o estado, e agora, como é que eu vou saber se for uma operação interestadual, qual alíquota utilizar, né? Gente, o Nordeste é sempre 12%, tá bom? Não importa para onde ele mande a mercadoria. A não ser, é claro, que ele faça aquela operação com importados, né? Ou transporte aéreo, aí 4%. Quando destinados à revenda, e que tal antecipação seja terminativa, sem cobrança de complemento ou restituição da diferença. Caso a operação seguinte ocorra por valor diferente do presumido. Gente, aqui é um pouco diferente. A gente estudou no nosso regulamento no anexo 3, né? Esse aqui é um caso de ST interna, né? Ele é um caso de antecipação do recolhimento com encerramento da tributação. O professor, o que eu faço agora? Eu não estudei só substituição para frente. Gente, ele é igual. Ele é o mesmo tratamento. A diferença é que ele vai recolher a parte dele e já a parte final, né? Essa é a diferença. Mas o tratamento ele é igualzinho. Ele é igualzinho. Vai calcular a parte final, a parte própria. É igualzinho, tá bom? A única diferença realmente é o nome. Por quê? Porque no nosso ele fala exatamente isso. A antecipação de recolhimento com o encerramento da tributação é o mesmo tratamento, tá? Inclusive aqui ele fala sem cobrança de complemento ou restituição, porque se tivesse, daí poderia ser sem encerramento da tributação, né? Aí seria uma hipótese de antecipação sem encerramento da tributação, daí não seria esse tratamento. Mas esse aqui é o tratamento. Tá? Esse aqui é só um adendo. Por que a ST interna não é para frente, professor? A gente sabe porque não tem um acordo específico entre os estados, né? Isso a gente está só lendo enunciado, a gente nem começou a resolver ainda, né? Para ver como tem coisa para resolver. Considere ainda que o valor da operação ao consumidor final seja determinado mediante o uso do índice de valor agregado e que a alíquota aplicável na operação interna ao consumidor final seja 17%. Essa aqui a gente tem que anotar, né? A gente vai usar ela. E que não tenha havido a retenção do ICMS a título de substituição tributária pelo remetente. Então é exatamente o caso da antecipação com encerramento da tributação. Porque se tivesse havido a retenção por substituição, ele não ia fazer nada. Ele ia ser só mais um elemento no meio da cadeia. Mas como não houve, então ele tem que fazer a retenção de toda a circulação na entrada do produto. Tá? É aquele fato gerador na entrada do produto no estado. Tá? Vamos lá. Considere também que em determinado período de apuração, o estabelecimento tem recebido em operação interestadual para revenda as seguintes mercadorias. Gente, operação interestadual. 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 As seguintes mercadorias: 5 unidades do produto A por R$40. R$200. E aqui ele dá o IVA e o MVA, tanto faz, né? Às vezes a legislação chama diferente, mas é o mesmo cálculo, né? É aquele percentual que a gente vai adicionar ao valor, né? O IVA dele é 30%. Ok. 8 unidades do produto B a 50, a R$400 aqui. Tá? Há um IVA de 40%, tá? Ok. 12 unidades do produto C a R$30 cada um, né? Dá 360. Há um IVA de 80%. Então aqui tá certo. Ok. Então a gente tem que fazer a prova assim, tá, gente? Tem que tentar esquematizar, separar o IVA A, o IVA B. Tem que tentar fazer lição maneira. Ah, professor, na prova não vai ter espaço. É claro que não vai ter espaço. Porque essa aqui é para aquela pessoa que sabe fazer. A pessoa que não sabe fazer, ela vai ter que ficar pagando, riscando, vai faltar folha na prova dela. Tá? Então essa aqui é para a pessoa que sabe fazer.
Então a gente vai fazer essa questão aqui, a prova, a P3 é no domingo, a gente vai fazer ela aqui no sábado à noite. Ah, professor, vou estar cansado que fiz a prova no sábado. Não, não tem cansaço. O cansaço é para segunda-feira, é depois da prova, tá? Vai chegar depois da P1 em casa e vai fazer essa questão aqui em casa, para aprender. Para aprender não, para revisar, né, gente? A gente já aprendeu isso aqui. Considere ainda que a mercadoria A era de fabricação nacional com insumos nacional, proveniente de Minas Gerais. Gente, é importante ela ser nacional ou ser importada na operação interestadual? É, né? E se ela fosse nacional com 39%, muda alguma coisa? Muda, a gente vai chegar lá. Gente, é importante a origem dela, de Minas Gerais para o Nordeste, é muito importante, né? Isso aqui, desde a primeira aula, a gente vem vendo a questão da operação interestadual. Professor, nesse caso, não tem o diferencial de alíquota? A gente não comprou interestadual para revenda? Sim, né? Então não tem diferencial, tá? O nosso velho conhecido de FAO aqui, ele está de fora dessa questão. A mercadoria B, ela era importada e proveniente do Espírito Santo. Tá? Sem similar nacional. Gente, a gente já discutiu isso aqui, né? O entendimento da FCC nesse sentido. Porque pela resolução do Senado, se ela fosse sem similar nacional, a gente não poderia usar aquela alíquota de 4%, mas a FCC coloca sem similar nacional e usa 4%, então a gente tem que saber disso, tá bom? O Espírito Santo é rico ou é pobre? Para efeitos de operação interestadual, ele é pobre, né? Ah, mas ele está no Sudeste, não. O Espírito Santo e o Distrito Federal, eles são pobres para fins de alíquota, né? C. A mercadoria C era de fabricação nacional com insumos totalmente nacionais. Ok. Então, nacional. A origem dela é da onde? Da Bahia, que é outro estado do Nordeste, né? Então aqui, a pessoa que não sabe, ela já começa a errar aqui, tá bom? Porque até aqui foi só copiado errado, agora ela começa a errar. Gente, a alíquota interna aqui eu vou usar qual? Sempre 17%, né? Porque é sempre a alíquota interna do estado do consumo. Ela poderia ter complicado e colocado aqui a alíquota de cada estado, né? Aí a pessoa nem sabia, já ia começar a errar aqui. Gente, alíquota interestadual. Primeira coisa, a origem é Minas Gerais. Minas Gerais é rico ou pobre? Rico. Enviou para o Nordeste. Ela vai usar qual alíquota? A gente vai fazer sempre aqui o rico e o pobre, né? Então, rico, pobre, por 7%, para ficar menos para o rico, pobre e rico, 12%. Entre eles, também 12%, né? Aí tanto faz. A única diferença aqui é quando o rico vende para o pobre, ok? Para ele ficar com menos. Então, Minas Gerais, nacional, 7%. 2. Olha só, ele falou que é importado sem similar nacional. Aqui a pessoa já começa a errar, né? Já errou aqui, mas se ela soubesse o feijão com arroz, ela já erra aqui. Gente, é importada sem similar, a gente vai usar qual alíquota? 4%. Tá? Professor, e se ela falasse que tinha sido uma mercadoria importada com 45% de teor de importação? 4%. Tá, e se fosse com 39% de teor de importação? Aí a gente usaria a alíquota de... Teria que ver a origem. Nesse caso aqui a gente usaria a alíquota de 12%, né? Porque é importados ou não industrializados, ou se for industrializados, com teor de importação acima de 40%, né? Operação interestadual, nacional, é importante saber que é nacional. Origem na Bahia. Gente, pobre com pobre é 12%, né? Gente, o difícil desse exercício era fazer isso aqui, tá? Era identificar cada tipo de operação, cada alíquota que a gente usaria. O resto é só fazer conta, é só fazer cálculo. Vai ser um cálculo demorado, é um cálculo... É até uma questão que ela... Eu até considero ela assim um pouco absurda para uma prova, porque a gente vai resolver aqui até com
com calma, sem pressão, a gente vai demorar quase 20 minutos. Imagina na hora da prova, né? Que a gente começa a errar, falta espaço, a caneta começa a falhar, tem alguém chutando a tua carteira atrás de ti, tem alguém tossindo, né? Vamos lá. Primeira coisa, ela é antecipação do imposto com encerramento da tributação. Tem diferença? Não, a gente vai fazer de conta que ela é uma fábrica, tá? Então a gente vai fazer igualzinho, a gente vai fazer o próprio, o substituto e a retenção. O que ele quer saber aqui? O ICMS devido pelo estabelecimento em decorrente da entrada, a título de antecipação, ele quer saber exatamente isso, a antecipação, né? A diferença entre o final e a operação própria. Por que acontece? Na operação própria, a fábrica faz a operação própria e manda. Aqui, ela teoricamente, ela vai pegar o que chegou para ela, ok? O que chegou para ela vai ser o custo dela, porque não fizeram a retenção anterior, né? Então, a operação dela própria, primeiro vai ser 200, a gente vai usar o quê? O 7%, né, gente? Porque chegou para a empresa, né? Para revender. Operação própria. É substituição, professor. Como é que eu faço agora? Gente, até facilitou porque não tem o IPI, né? Não colocou IPI, não colocou frete. A gente vai pegar o 200 e vai colocar o IVA, né? 1,3. Aí agora sim que a gente aplica qual alíquota, gente? A alíquota interna, né? Porque aqui já é o consumidor pagando. É a ponta da cadeia pagando, né? 44,20. Então, gente, a gente vai ter uma alternativa que a gente vai somar isso aqui, com aqui, com aqui. A gente já sabe disso, né? A gente vai errar isso aqui na prova? Não, né? A gente não vai errar isso aqui na prova. A gente não vai chegar até aqui para errar isso aqui na prova, né? Então, esse aqui é o primeiro retido, tá? Primeira retenção. Segundo, R$400, a operação própria, né? O R$400. Vai usar qual alíquota, gente? O 4 ou 17, se é a operação interestadual? É o 4, né? Aqui pega muita gente, ó. Aqui muita gente usou o 12% aqui, tá? Eu também cansei de errar essa questão fazendo isso. E aí como é que ela vai fazer agora? A substituição tributária, né? Pensando no consumidor. Então ela vai pegar o 400 e vai aplicar o IVA, né? Nesse caso aqui vai ser 40%, 1,4 dá 56, né? 500, bota um 0, 560. Agora ela vai aplicar qual alíquota, gente? A interestadual ou a interna? Se ela está pensando no consumo final, lá na ponta. A interna, da onde, gente? Da onde mandou ou da onde recebeu? Onde tiver o consumo, né? Não tem como errar isso aqui. A gente pode errar essas questões aqui 2 vezes, tá? Na terceira a gente já tem que pegar a manha, né? Vai dar 95. Olha só que questão difícil de cálculo para a gente fazer na hora da prova, né? Questão absurda. Vamos lá. Menos 16, né? A gente, como eu falei, a gente vai ter uma alternativa somando 44 com 95, tá? Aqui, ó, é a nossa segunda retenção, né? Vamos para a última operação, que é a origem do Nordeste, né? Então, uma alíquota interestadual de 12%. Mesma coisa, a gente vai pegar o 360, que é a operação própria, 12%, né? Vai dar 43,20. Novamente, vamos pensar no consumidor final, lá na ponta. Então, a gente vai pegar o 360 e vai fazer o quê? Vai aplicar o MVA, o IVA, né? Qualquer nome que ele chamar ali, esse é o que a gente vai utilizar, tá bom? Vai dar 648. Aí agora, gente, a gente já sabe, né? Mas eu vou perguntar de novo, a gente vai usar qual alíquota? 12 ou 17. Se a gente está lá na ponta da circulação, a gente vai usar a alíquota interna da onde, gente? Do consumo, né? É 110 e 16.
Então, assim, gente, ó, com certeza a gente vai ter uma alternativa somando isso aqui tudo, tá? Ó, 110, 95, 205, 44, 249. Olha a letra A. Olha a sacanagem, tá? Olha a sacanagem. E é logo na letra A, né? Aquela outra dica da FCC, como tá pelo Facebook, eu vou guardar só para quem tá matriculado no curso, tá? Mas a gente já sabe como fazer a questão da FCC na questão das alternativas, né, gente? Aqui, ó, 66 e 96. É que é uma questão difícil para fazer até a soma, né? Até a soma é difícil de fazer, porque coloca 96, soma com 20, já tem que botar um para cima ali. A gente vai somar isso aqui, gente, vai dar 176 e 36, tá? Então esse aqui é o valor que ela teria que reter, tá? Como antecipação da tributação. É esse tipo de questão aqui que a gente vai ter na nossa prova, tá? A gente vai ter preparado para fazer uma questão dessa aqui, consciente, sabendo onde colocar cada alíquota, faz qualquer questão de ICMS, tá bom? Por quê? Porque primeiro que ele calcula o imposto devido. Segundo, a gente tem que saber diferenciar as alíquotas interestaduais. Terceiro, a substituição tributária, que é o tema favorito da FCC, né? Então aqui, sabendo fazer essa questão conscientemente, está preparado para resolver qualquer tipo de questão de ICMS, tá bom? Agora a gente vai fazer um pouco de questão teórica também. Ó, aí quem tem o material depois, né? Ah, não entendi esse garrancho aqui, essa letra parece árabe, parece grego. Eu fiz bonitinho ali, tá? Coloridinho para a gente poder acompanhar com cada etapa, né? A gente tem que fazer junto aqui no braço para entender como pensar a prova. Porque se pega prontinho ali, nunca vai entender como chegou. Aqui a gente fez, né? Gente, 118, prova para juiz do TJ, tá? Ah, professor, mas era fiscal. Gente, prova para juiz, né? Não é uma prova simples. Pela FCC, questão do ano passado. A base de cálculo do ICMS devido por operações subsequentes em regime de substituição tributária. Letra A. Só pode ser fixada pela administração tributária conforme os preços únicos ou máximos previamente determinados pela autoridade competente. Não, né, gente? A gente viu que tem... A Lei Candir tem 3 alternativas, o nosso regulamento tem 4. B. Será fixada pela soma dos valores relativos à entrada do bem, o recebimento do serviço, incluindo frete, seguros, encargos, ou com a margem de valor agregado, inclusive lucro das operações ou prestações subsequentes. Sim, né, gente? Isso aqui, ela é uma das maneiras de calcular. É a maneira preferida da Fundação Carlos Chagas, tá? É aplicar o MVA, o IVA, né? Como eles chamarem ali. A nossa legislação chama de MVA. C. Será obrigatoriamente fixada por preço final ao consumidor sugerido pelo substituto tributário, em caso de inexistência de preços únicos ou máximos fixados por autoridades. Não, gente, primeiro que sempre que tiver obrigatoriamente, a gente tem que pensar, né? O obrigatoriamente, o sempre, o nunca, né? Nesse caso não, o sugerido pelo fabricante, né, ela é opcional. D. Só poderá ser fixada pela administração tributária por meio de pesquisas de preços finais praticadas em mercados. Não, né, gente? A gente até viu o PMPF, ele é um diferencial da nossa legislação, aquela comissão mista de auditores e representantes, pesquisa por amostragem e tal, né? Ela é uma das ferramentas, mas ela não é obrigatória, né? O que é importante a gente saber? A cálculo pelo MVA, ele é residual, ele é subsidiário. Eu não consegui pelas outras 3 alternativas, eu vou no MVA, tá bom? Mas na prova vai cair isso aqui. Não importa que seja a 4ª opção. E. Não poderá utilizar os levantamentos de preços praticados em mercados para a determinação da margem de valor agregado. Errado, né, gente? A MVA, a princípio, ela é calculada exatamente com pesquisa de preço nos mercados, né? Por quê? Porque ela tem que chegar o mais perto possível do preço final, primeiro para ela ser justa com o contribuinte e segundo para ela também não perder dinheiro, né? Porque se ela coloca uma margem de valor agregado muito baixa, ela também está perdendo receita, né? Então aqui a gente já sabe o nosso gabarito é a letra B.
Tá? Você vê que é uma questão para juiz, mas que ela aborda exatamente o que a gente estudou a manhã toda, né? 35. Ah, tá. Então agora a gente vai voltar um pouco lá no começo para tentar fazer uma revisão. Teve algumas coisas também que a gente viu no começo e naquela época era nebuloso, né? Agora a gente pode fazer assim com mais propriedade, né? Conforme o decreto, não importa o decreto, está adequado à nossa legislação, tá? O fato de a operação com mercadoria realizar-se em estabelecimentos do mesmo titular não é suficiente para descaracterizar a incidência do imposto. Certo, né, gente? A gente tem que virar aquele botãozinho agora no cérebro lá para sexta-feira à noite. Né? Circulação do mesmo titular não, em si não descaracteriza a operação, né? Ah, mas tem a súmula do STJ. Gente, é prova de legislação. A gente tem que fazer de acordo com a Lei Candir, de acordo com o nosso regulamento, tá? 2. O imposto não incide na saída de mercadoria destinada a armazém geral e no retorno ao estabelecimento remetente situado em Pernambuco ou em outras unidades federativas. A gente está errado, né? Recapitulando, né? O armazém geral, prestador de serviço, o depósito fechado, o estabelecimento da empresa. O imposto não incide na remessa nem no retorno, quando na mesma unidade da federação. Cada estado é uma casinha. Foi para outra casinha, foi para o armazém geral em outro estado, incide. Professor, mas como é que eu vou saber a base de cálculo? Artigo 10. A entrada mais recente, o custo da mercadoria produzida. Lembra disso? Preço atacadista no local? É aquilo ali, tá bom? Isso aqui é um exemplo daquela remessa para estabelecimento do mesmo titular em outra unidade da federação. 3. A suspensão é o instituto previsto na legislação tributária em que a responsabilidade do imposto devido em determinada operação é transferida para o adquirente. Gente, a suspensão é aquele esquema que a gente fez de manhã cedo, né? Que é para reparo, né? A suspensão é a ida e a vinda, né? Que é para reparo, para industrialização, né? Para aquelas facções pequenas, né? Aqui está falando do que, gente? Aqui ele está falando do diferimento, né? Que é a ST para trás, né? A gente lembra da Tirol. Se a gente não quiser esquecer, a gente lembra da Tirol, né? Dos pequenos produtores de leite. Então, essa alternativa aqui, como eu falei, sempre quando tiver ali aquela alternativa de diferimento, vai ter suspensão, vai ter ST para frente, tá bom? Pode ser que tenha uma ST concomitante, ST interna, mas sempre vai ter, porque é muito fácil confundir, né? 4. Tratando-se de prestação de serviço de comunicação, o local de prestação para efeitos de cobrança do imposto e definição de estabelecimento responsável é o do local ou domicílio do tomador de serviço quando prestado por meio de satélite. Gente, olha só que questão interessante que ela abordou praticamente todas as aulas, né? Lá no começo, lá no final, lá na Constituição. Tomador de satélite, a gente sempre lembra do quê? Lembra do rastreamento de veículo, né? É sempre o tomador, tá bom? É sempre o tomador. Gente, questão 36 na questão do último concurso de auditor, tá? Da Fazenda, da FEPES, é um pouco literal, a gente vai trabalhar também, tá? O imposto tem como fato gerador prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Desde que por via terrestre? Não, gente, qualquer via. B. As prestações, mesmo que não onerosas, de serviço de comunicação ou por qualquer meio. Gente, prestações onerosas. C. Sempre lembra que a Globo não paga ICMS. C. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, independente da sujeição imposta por lei. Não, né, gente? Não, né? A gente sabe que tem aquelas 7 hipóteses da ressalva da Lei 116, né? Das embalagens do medicamento, do material, da mercadoria produzida fora do local da obra, das peças do reparo, né? Da alimentação, na organização de buffets, né? Então a gente sabe que tem aquelas ressalvas. Então lá que vai incidir o ICMS sobre mercadorias, ou ISS sobre tudo, ou ICMS sobre tudo. D.
O imposto tem como fato gerador, dentre outras, operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Essa aqui é o nosso gabarito, tá? Letra E. O ICMS incide sobre a entrada e saída de mercadorias importada ou exportada. Não precisa nem ler o resto, né, gente? A exportação, ela é exceção de tudo. Então, ela mantém o crédito, ela não gera estorno, ela não gera anulação, né? Ela é exceção para várias situações. Ela não paga o ICMS na saída, né? Ela é imune, somente hipótese de imunidade, né? 37. Considere as situações a seguir. Aí, quando tiver assim, um monte de situações, sempre vê o que ele quer no final, né? A legislação pernambucana não pode prever como situação de infringência sujeita à autuação em virtude de não caracterização de sujeição ativa do Estado de Pernambuco, né? Então, aqui ele quer saber quando que esse imposto não seria devido para Pernambuco ou quando não seria uma infração, tá? 1. Autuação contra José Afonso, pessoa física não inscrita no cadastro de contribuintes, que durante o ano de 2014 transportou diariamente, mediante contrato, medicamentos da Prefeitura de Recife até postos de saúde no bairro. Gente, transporte intramunicipal, ISS, né? Então aqui não incide ICMS, tá? Essa questão ela é tão generosa que o candidato, porque embaixo ela coloca uma situação totalmente diversa para a gente saber a diferença de uma para outra, né? Autuação contra José Afonso, né, o nosso transportador. Ele transportou da Secretaria de Saúde de Recife até postos de saúde no município na Zona da Mata, no interior. Poderia ser o Vale do Itajaí, né? Então aí já é intermunicipal. Aqui é ICMS, aqui ele teria que autuar, tá bom? No ele não poderia fazer a autuação. 3. Autuação contra a fábrica de lubrificantes derivados de petróleo de Salvador, que vendeu para atacadista revendedor pernambucano e não recolheu o ICMS por substituição tributária referente às operações subsequentes pela Pernambuco, existindo acordo de substituição tributária entre os dois estados. Gente, nesse caso aqui, a gente sabe que a remessa ela é imune, né? Lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Ela é imune, mas como tem um acordo de substituição tributária, teria que ter feito a retenção, né? Porque a gente vai pensar assim, lá no consumo, lá no carro, lá que vai abastecer o carro, tá? Nesse caso ali a gente teria que ter autuação, tá? É um caso de ICMS. 4. Autuação contra a fábrica de produtos alimentícios de Pernambuco, que emitiu nota fiscal de venda sem destacar o valor do ICMS no documento fiscal e sem lançar o imposto nos livros fiscais, ao vender mercadoria tributária que se encontra depositada em armazém geral no Rio de Janeiro. Gente, aqui é o seguinte, ele não pode autuar, por quê? Porque o fato gerador, ele foi quando ele enviou a mercadoria lá para o armazém no Rio de Janeiro. A gente sabe que dentro da nossa casinha, dentro do nosso estado, seria um caso de não incidência, né? Mas quando ele mandou para outro armazém, ele já vai, o fato gerador já é a remessa lá. E quando o armazém lá do Rio de Janeiro circulou essa mercadoria, o armazém também teria outro fato gerador. Ele teria também que ter feito o recolhimento, tá bom? Então aqui ele não poderia, porque esse imposto aqui não caberia a Pernambuco, tá bom? A gente pode, para fazer uma revisão, o armazém geral, quando ele recebe uma mercadoria de um depositante de outra unidade da federação, ou quando ele recebe uma mercadoria sem documentação fiscal, ele é responsável, né? Ele é sujeito passivo na condição de responsável. E o substituto tributário também é responsável, né? 38. Uma distribuidora de combustíveis da Bahia vende gasolina para o posto de gasolina de Tocantinópolis, Tocantins, que vai comercializar o produto. E para uma empresa prestadora de serviços de transporte intramunicipal de Porto Nacional Tocantins, que vai utilizá-lo nas suas prestações para o transporte, né? De acordo com a Lei Candir, nas remessas que a distribuidora baiana fizer para as duas empresas, a remetente. A gente vai direto na letra D, que é a certa, para comentar, tá bom? Porque o erro sempre é sutil de um caso para outro, né? Ela não se debitará, nem recolherá ICMS para a Bahia, mas o prestador de serviço intramunicipal
na qualidade de contribuinte, deverá pagar o imposto ao Estado de Tocantins pela entrada do combustível relativamente às aquisições efetuadas por ele. Gente, é aquele mapinha de ontem, né? Que a gente fez aqui, que a gente fez a Bahia, a gente fez o Rio Grande do Sul e a gente fez Santa Catarina, né? Gente, energia elétrica e petróleo, tá? A remessa interestadual ela é sempre imune, tá? O imposto vai ser pago onde tiver o consumo. Gente, ele fez transporte intramunicipal. Ele é contribuinte do ISS, né? Então ele é equiparado a um consumidor final, tá bom? Para a nossa legislação ele vai ser contribuinte. E para onde vai ser devido? Aspecto espacial, sempre onde tiver o consumo. E qual é o momento? Aspecto temporal, na entrada. Tá? Na entrada. Por que ela não se creditou, gente? E não debitou? Porque é imune, né? Porque é imune. Aí se ela for substituta tributária, a substituição tributária, salvo autorização em contrário, não gera crédito também, né? Porque ela encerra toda a cadeia, né? Então aqui é o gabarito letra D, tá bom? Não se debitará, nem recolherá ICMS para o estado da Bahia. Tá bom? Isso aqui é para fazer aquela justiça com os estados que têm o petróleo e com os estados que são apenas consumidores, né? 39. As situações a seguir ocorreram em indústrias malaquias na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Assinale a alternativa que contém uma hipótese de não incidência do ICMS. Gente, não é que não vai ter ICMS aqui. São situações bem manjadas, né? Mas olha a pegadinha, olha a letra A. Saída de produtos de sua fabricação a título de doação destinada a vítimas de enchente da região serrana do estado e transferência de mercadorias do seu estoque para sua filial em Minas Gerais. Gente, olha a letra A. Santa Catarina, no nosso anexo 2, ali tem as isenções. Digamos se fosse uma doação para vítimas de enchente no Vale do Itajaí, né, no Blumenau e tal. Gente, ela é isenta, tá? Mas ela está no campo da incidência ou da não incidência. A gente estudou isso ontem também, né, no começo da aula. A gente tem dois campos, né? A gente tem o campo da incidência e o campo da não incidência, né? E se tiver na Constituição Federal, é a imunidade, né? Se tiver aqui, é a isenção, né? Então assim, gente, mesmo que fosse uma situação isenta, ela está no campo da incidência, tá? Porque pode tirar essa isenção a qualquer momento e ela virar uma incidência. Se tivesse na imunidade, não teria como a gente alterar isso aqui, tá? Então essa aqui é a diferença. Então, professor, e se eu fizesse uma doação para o meu primo? Doasse lá uma caixa de cerveja para o meu primo, para ajudar no churrasco. Gente, é claro que a gente, pelo volume, tudo comercial, não seria considerado contribuinte. Mas a doação, ela é circulação de mercadoria, tá? Incide, não importa que não vendeu, tá? É circulação de mercadorias, não é venda de mercadorias, tá? E a transferência de mercadorias de estoque final para a sua filial, gente, não importa se é do mesmo titular, tá bom? Principalmente ali porque foi interestadual, né? Tá, professor, mas se fosse... se eu tivesse comprado um supermercado, né, e juntado ali as duas operações, bom, daí é uma operação societária ou um trespasse. Daí sim é campo da não incidência, tá? A letra A está errada, porque ele quer saber onde não incide. B. Aquisição e licitação promovida pela Receita Federal em Belo Horizonte de um torno industrial que for apreendido em descaminho e contratação de serviço de transporte iniciado em Belo Horizonte, prestado por transportadora mineira para trazer o torno até o seu estabelecimento. Gente, vai incidir nos dois, né? Tanto no transporte interestadual quanto na aquisição em leilão, né? Ela vai ser contribuinte na aquisição em leilão. C. Transporte de mercadorias de seu estoque com habitualidade em veículo próprio desde Nova Iguaçu até sua filial em Belo Horizonte, em trajeto interestadual. Gente, qual é a pegadinha aqui? Tem transporte? Tem. Tem prestação de serviço? Não, né? É veículo próprio. Então aqui o transporte não é fato, não incidência, tá? E a mercadoria, a circulação de mercadoria, sim. Mas é o transporte
em veículo próprio, não é prestação de serviço. Aqui não tem incidência de ICMS. Nosso gabarito a gente já sabe, é a letra C. A segunda alternativa, E, aquisição de material de limpeza oriundo do Paraná para utilizar nas dependências internas da empresa. A gente sabe que aquisição de serviço ou de mercadoria de outra unidade da federação, não vinculado à prestação, a circulação subsequente, é fato gerador na entrada relativo ao nosso velho conhecido DIFAL, né? Então a segunda situação é fato gerador, mas ele pede aqui, ó, alternativa que contém hipótese. Então não é ambas as hipóteses, é só uma delas. Então aqui a primeira situação ela já é uma hipótese de não incidência, né? D, venda de rolamentos de sua fabricação para a indústria de Macaé, no Rio de Janeiro, que os colocou em máquinas que produziu e comprovadamente exportou. Gente, se ele tivesse exportado os rolamentos, aí seria não incidência, né? Mas como ele importou, ele mandou para outra empresa que exportou outra mercadoria, ok? Venda de sucata de metal originada de perda de produção para a siderurgia do mesmo estado. Gente, sucata e mercadoria, né? A gente viu que tem até diferimento, né? Até um caso de diferimento na nossa legislação, né? Então aqui não tem, incide sim, tá? Tá no campo da incidência. E, produção e venda de um sino de bronze para uma igreja e venda de matéria-prima excedente de sua produção. Gente, temos que cuidar com a imunidade religiosa, né? Ele vendeu um sino, ele circulou uma mercadoria. A imunidade ela é para bens, para rendas e para serviços, né? Ele circulou a mercadoria. Então aqui a nosso gabarito é a letra C, tá? Essa questão aqui ela é bem difícil. Tá? É uma questão de altíssimo nível. 40. Gente, eu nem vou ler ali ele quer saber da questão do fracionamento da base de cálculo, né? ICMS e ISS. Então a pergunta dele é: onde que vai incidir o ICMS, tá bom? 1. Hospital Fluminense de outro estado para aplicar tratamento médico. Gente, serviços de saúde, tá? São serviços do ISS, tá bom? Se a gente pegar a lista anexa da Lei Complementar 116, a gente vai ver que não existe ressalva de medicamento, né? Então aqui é ISS sobre tudo, tá bom? 2. Hotel da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fornece refeições à delegação de time japonês durante a Copa do Mundo, as quais estão inclusas no valor da diária. Gente, Lei Complementar 116. Se tiver incluído no valor da diária, ISS sobre tudo. Se fosse vendido à parte, ISS sobre a estadia e ICMS sobre o fornecimento de alimentação. Tá? Os dois primeiros casos são casos de ISS. 3. Oficina conserta elevador de hotel na Barra da Tijuca, cobrando pela mão de obra e pelas peças. Pessoal, aqui é uma ressalva, né? A gente sabe que reparo de máquinas, de veículos, sempre vai ser a mão de obra ISS, as peças ICMS. Tá? O 3 é fato gerador de ICMS. 4. Empresa Fluminense de preparação de eventos e organização de festas foi contratada pelo Hotel da Barra da Tijuca para realizar uma festa, que cobrou R$100 mil pela organização do evento e do buffet, em cujo montante já estava incluso o valor do fornecimento de alimentação e bebidas. Gente, é outra ressalva da lei, né? Organização de festas, a organização ISS, a bebida e alimentação fornecida e ICMS, né? Então o nosso gabarito é a letra A, tá bom? 3 e 4. Os dois são fatos mistos, né? Não são só ICMS. Mas que poderia pegar, que não é tão cobrado, é a primeira, o tratamento médico, né? Mas só pensar, gente, se não tem ressalva, é ISS, tá? 41. Também ele traz um monte de fatos, ele quer saber o quê? Quais são as hipóteses de não incidência, né? Vamos lá. A loja de tecidos Luiz Gonzaga, do município pernambucano de Exu, remeteu peça de tecidos com destino à sua filial no município de Cabo Bró, no mesmo estado. Gente, estabelecimento do mesmo titular, ele afasta a incidência? Não, né? Não afasta
A não incidência, que incide ICMS, tá bom? 2. A empresa atacadista Orlando Dias, de Recife, vendeu papel com destino à indústria gráfica da mesma cidade que vai fabricar livros de registro de entrada e saída de contribuintes, tá? Uma obrigação acessória, né? Pessoal, tem imunidade se fosse para livros, mas aqui não se aplica a livros de contabilidade, tá? De livros fiscais. A imunidade ali cultural, ela é para livros em gerais, né? Até abrange álbum de figurinha, outras situações, mas não abrange livros fiscais também. Então aqui a gente vai ter ICMS. 3. A fábrica de embutido Paulo Dias, de Pernambuco, remeteu um lote de linguiça com fim específico de exportação para a empresa comercial exportadora em Vitória do Espírito Santo. Daí sim, né, gente? Exportação ou fins específicos de exportação são casos de imunidade, né? São casos de imunidade. A fábrica de embutidos de Paulo Diniz remeteu um lote de linguiça para depósito em armazém na Bahia. Gente, de novo, tá? Se fosse dentro do estado, não incidência. Para fora do estado, incide normalmente, tá? 5. A fábrica de embutidos Paulo Diniz, ela doou um lote de linguiça para uma entidade beneficente. Pessoal, de novo, a doação é fato gerador de ICMS, tá bom? A mercadoria está circulando. Não importa que é de graça, está circulando. Inclusive tem que emitir nota fiscal, tá bom? Professor, mas eu não sei a base de cálculo, como é que eu faço para saber a base de cálculo nessa situação? Aí a gente vai usar o artigo 11, né? Vai ver se ele é um produtor, gerador extrator, se ele é um comerciante, se ele é um industrial, se é uma prestação de serviço de transporte, e vai usar aquelas situações no caso aqui seria um produto industrializado, né? A gente vai usar o FOB, do estabelecimento industrial à vista, a operação mais recente e tal, né? Ah, não achou o FOB mais recente no atacadista local, atacadista regional, né? Aquelas situações, nesse tipo de caso que a gente usa, é quando falta a operação, né? Ah, se fosse um comerciante, daí ele não oferece. Ela fala aqui que é uma fábrica, então uma industrial, mas se fosse um comerciante, ainda a gente poderia usar aquele 75% do preço do varejo, né? Em últimos casos, a exceção da exceção da exceção, tá? A gente está concluindo, tá, gente? A gente vai resolver mais a questão 42 aqui, tá? Para o auditor fiscal de Pernambuco, tá? Incide o imposto sobre a entrada no território pernambucano de energia elétrica e petróleo, inclusive. 42, né? Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade da federação e destinados à comercialização e industrialização. Não, né, gente? É nosso mapinha aqui, né? Comércio e indústria, não, né? Consumo incide. Comércio e indústria, não. B. Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade da federação e não destinados à comercialização e industrialização, cabendo o imposto a este estado. Isso, a este estado porque ali vai ser o consumo, né? Então o estado incide sempre no consumo. No nosso mapinha lá de ontem, de sexta-feira à noite, em Santa Catarina. Tá bom? Já que foi rapidinho, vamos fazer mais uma aqui para encerrar, tá bom? De acordo com a lei estadual pode ser a nossa lei também, o ICMS incide. Letra A. Operações relativas à circulação de mercadorias, excetuada a prestação de serviço. Não, gente, inclusive. Quando eu li isso aqui com vocês, eu ainda falei, eles trocam o inclusive pelo exceto. B. Prestação de serviço de comunicação em geral. Não, né, gente? Serviço de comunicações onerosas, né? Gratuitas, não. C. A entrada de mercadoria importada do exterior, por pessoa física ou jurídica, qualquer finalidade, inclusive se tratar de pessoa física ou jurídica titular de estabelecimento, quando a mercadoria importada se destina a uso e consumo ativo permanente. Exato, né, gente? É o exemplo da fantasia do Superman, né? Que a gente importa da China para usar numa festa, né? A gente é contribuinte naquela situação, tá? D. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço sujeito ao imposto ao ISS, quando a lei complementar
aplicava a matéria, expressa ou não, gente, não é implícito, tem que estar expresso. São aqueles 7 casos, tá? Aquilo ali vai cair na prova. Não é à toa que eles colocaram 116 no edital, aquilo vai cair na prova, tá? Se não cair em legislação, cai em direito tributário, tá bom? Não dá para errar isso. E operação de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Aqui, gente, é um caso de não incidência, né? Esse aqui está na Lei Candir, está no nosso regulamento também, é um caso de não incidência. Gente, a gente vai concluindo por aqui essa aula, tá? Ficaram alguns exercícios pendentes, a gente vamos fazê-los todos, tá bom? Vou gravar, se for necessário, uma aula extra, com comentário de questões, a gente vai resolver todos, vai ficar na área do aluno. Então, agradeço a atenção, agradeço o prestígio, tá? Para o nosso próximo encontro, na metade de outubro, gente, leiam a lei do IPVA, a lei do IPCMD, taxas e processo administrativo fiscal, tá bom? São leis pequenas, de fácil compreensão, e a gente vai fazer bastante exercício para fixar bem, tá bom? Muito obrigado, gente, uma boa semana.